Então, pessoal, no bloco anterior nós estávamos falando sobre esse surgimento de duas correntes, né? E falamos justamente dessa corrente que justificava e responsabilizava o atraso do país por esse predomínio do misticismo existente no país. E aí falamos também sobre essa questão da necessidade de conhecer a identidade nacional e suas especificidades culturais, ou seja, esse levantamento e esse direcionamento no sentido de saber qual era de fato a identidade nacional e quais traços culturais que eram predominantes neste país, né? Aí a gente fala aqui sobre essa questão com a ideia de homogeneizar a sociedade na busca da formação do povo brasileiro, surge o termo democracia racial, né? Então, veja, então, já que nós temos aí a maior parte da sociedade composta por mestiços, vamos então criar aqui um termo de que essa identidade nacional, nessa identidade nacional, adota-se aí uma democracia racial, ou seja, para que o Brasil seja visto como essa nação em que ocorre essa democracia racial, para não ter aí o predomínio e nem tampouco a sensação de uma visão etnocêntrica de sociedade, que nós já estudamos sobre isso. Não se tem essa visão etnocêntrica, ou seja, de um grupo superior a outro, mas que tenha-se essa visão de uma democracia racial. Algo que fica somente na frase de democracia racial, porque, de fato, o que vemos até hoje é que essa chamada democracia racial, ela não aconteceu, ela não se materializou na sociedade brasileira. Ainda hoje, se você vê um branco em um carro de luxo, é porque se deu bem na vida, mas se você vê um negro, ou é ladrão, ou então é motorista de alguém, né? Ainda se tem essas concepções, né? E veja o quanto está radicalizado na sociedade, na mentalidade da sociedade em relação a esse tratamento e essa visão que se tem para com o negro. Então, isso é suficiente para dizer que esse termo de democracia racial, ele não passou de um enfeite para dar aí uma satisfação a organismos internacionais e até mesmo a alguns países que trabalhavam já dentro desse contexto de uma democracia racial, algo que ainda não atingimos, né? Aqui a gente trabalha a história vezes os estudos sociais. Como isso vai acontecer? É que isso acontece justamente ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? E vai perdurar aí até a década de 70. O ensino de história e geografia era chamado de estudos sociais, aquilo que nós vimos, já falamos um pouco no bloco anterior. Então, não vai ter uma preocupação aqui em se estudar a história dentro da sua constituição filosófica e ideológica, de uma análise reflexiva, de um componente curricular que possibilita e que instiga a visão crítica, né? E isso permanece aí até a década de 70, quando eu falo para vocês que eu ainda estudei dentro desse modelo aqui, ainda alcancei isso aqui, na prática da sala de aula, né, enquanto estudante, porque, de fato, isso vai prolongando aí por muito tempo, né? Vejam que nós temos aqui, neste período, como sendo o foco da disciplina, e aqui a gente trata como disciplina, porque era como era denominada,
o foco da disciplina muda de uma linha nacionalista, moralista, para a linha norte-americana em favor do conhecimento técnico, da crescente mão de obra para o trabalho na indústria, né? Então, a história ela passa a ser construída com base nesse conhecimento técnico, com base nessa ideologia que nós vimos lá em História da Educação, que era a ideia do desenvolvimentismo ali da década de 70, dos governos militares. Então, a história ela passa a ser construída também dentro dessa visão de uma história que exaltava esse processo chamado de desenvolvimento do país, consequentemente, muitas indústrias se instalando e precisava-se dessa crescente mão de obra para o trabalho na indústria, e a história fazia esse vínculo muito forte para exaltar este momento, não? Aí a gente procura um pouco mais seguir adiante e ver que, dentro desse contexto ainda, e de acordo com esse desenvolvimentismo da década de 50 e 60, o ensino de história ele se resumia na temática econômica, né? Era aí o ênfase nos ciclos econômicos que se dava desde a Europa e até chegar no Brasil, mas o forte era dar importância a esses ciclos econômicos para justificar o chamado desenvolvimento das nações, das sociedades e também do Brasil. Observe que tem aí o destaque para a história dos Estados Unidos, que era aplicado nesse momento, e até hoje também, a política da boa vizinhança, né? Até porque os Estados Unidos foi o grande patrono do regime militar no Brasil, né? Então, aqui na década de 60 e aí década de 50 e vem até até a década de 80, considerando que o regime militar ele deixa de existir no Brasil a partir de 1985, com a eleição de 2 civis para a presidência, que foi o Tancredo Neves para presidente e o José Sarney como vice. Então, os Estados Unidos, que praticou e que deu a sustentação ideológica, a sustentação política e a sustentação econômica, porque os grandes empréstimos vieram dos Estados Unidos e, quando não dos Estados Unidos, das instituições que os norte-americanos tinham a maioria nos seus assentos, como o Banco Mundial e dentre outras instituições que fizeram empréstimos de valores vultuosos para o Brasil, não? Então, vamos nessa caminhada desses fundamentos da história que a gente precisa conhecer. Mais uma observação importante aqui, que foi justamente durante o período democrático, pós a Segunda Guerra Mundial, a Unesco, né, ela passou a interferir nos livros didáticos para evitar o ensino de história com racismo e preconceito, enfatizando os temas humanistas e pacifistas, né? Então, a Unesco ela já tem esse organismo internacional que já tem uma preocupação com esse processo de democracia para que esta chamada democracia, de fato, se efetive no Brasil e que essa efetivação ela se dá com a materialização das ações governamentais, bem como das ações dos órgãos de governo e também das estruturas organizacionais da sociedade civil. Então, ela já passa, veja aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a Unesco já começa a intervir. E até hoje a gente ainda tem muitos materiais didáticos que, de fato, eles trazem objetos de conhecimento de forma preconceituosa em relação ao negro. Mas aqui a Unesco ela elenca a necessidade de se trabalhar com temas humanistas, né?
e pacifista, né, de pacificação da sociedade. Temos aqui que o ensino de história ele ficava preso à evolução econômica e eliminava esta reflexão crítica que hoje nós já temos, ainda de forma bem incipiente, mas já temos a oportunidade, a possibilidade de fazermos uma reflexão crítica mais contundente, de ancorarmos os nossos pensamentos em determinadas ideologias e passarmos a defendê-las, esses conhecimentos, dando a esse sentido o nosso posicionamento teórico e o nosso posicionamento enquanto sujeitos históricos, né? Então, veja que aqui, mais uma vez, nós estamos ratificando o que a história privilegiava no seu ensino, ou seja, o ensino de história, que era justamente a evolução econômica, sem fazer reflexão crítica em relação ao sistema de governo, sistema político, a modelo econômico, dava-se sentido o que estava vendo ali. Então, implantou indústria, teve trabalho, teve pavimentação de estradas, abertura de estrada. Então, esse é um modelo econômico, é a evolução que está acontecendo, não? E o ensino aí na década de 60 e 70, ele continua aqui. Nós temos aí a revolução do golpe militar em 1964, mais especificamente no dia 31 de março de 1964, com a chegada do governo militar mesmo, assumindo o comando do país a partir de 2 de abril de 1964. A história e a geografia, ela iguala-se aos estudos sociais pela lei, veja que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 5692/71. Então, história e geografia desaparece e passa a compor o currículo escolar, os estudos sociais, vem com toda a ênfase aí. Foi nesse período aqui da década de 70 que eu estudei nos anos iniciais do ensino fundamental, que a história a gente estudava dentro dos estudos sociais. Veja, estudos sociais para justificar o projeto nacionalista militar, ou seja, o modelo de nação que os militares pretendiam implantar no Brasil, retirando aí qualquer possibilidade de um pensamento crítico e de um posicionamento crítico do cidadão. Então, os estudos sociais era praticamente trabalhar com a evolução, verificar. Eu lembro que a gente estudava muito aquelas histórias do sítio, era um período em que o Brasil era eminentemente rural, né? Então, os polos industriais eram poucos, mais ligados mesmo ali à região de São Paulo, às vezes Rio de Janeiro, pouquíssimos em Minas Gerais, e a maior parte do território brasileiro estava sob o domínio da agricultura, né? Que é forte até hoje, inclusive a industrialização do Brasil, em parte, esse atraso na industrialização dá-se em relação à intervenção da agropecuária, de que pretende continuar sendo o modelo que tem a maior contribuição no crescimento econômico do país, os ruralistas, né? Daí nós temos uma indústria incipiente, porque não é interessante para os ruralistas que a indústria ocupe o primeiro lugar em relação à geração de emprego e renda, e sendo o setor mais produtivo e, consequentemente, aquele que gera e rege a maior parte da economia do Brasil. Veja que isso aqui estava na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Aí, nesse período também, criou-se as licenciaturas curtas, né? E o que eram essas licenciaturas curtas? Eram cursos que eles eram equivalentes
ao nível superior, só que chamava licenciatura curta porque acontecia no período de 3 anos, né? Enquanto outra licenciatura ocorria em 4, 5 anos, as licenciaturas curtas ocorriam em 3 anos. E essa licenciatura curta habilitava as pessoas para trabalharem, inclusive com a história, né, o contexto de história e de geografia. Veja que as faculdades elas formam professores licenciados em estudos sociais, que trabalhavam tanto a história quanto a geografia, né? E aí, o que nós temos ainda sobre é que ocorre o enfraquecimento no ensino da história e da geografia, porque as pessoas, em 3 anos, se hoje, em 4 anos, nós ainda temos dificuldades de formar um bom profissional, um bom professor de história em 4 anos, ou um bom professor de geografia, imagine em 3 anos para formar trazer uma licenciatura para alguém que trabalharia com os 2 componentes curriculares, história e geografia, quando ele volta ao currículo, né? Veja que esse modelo militar, ele traz aí também um modelo de uma história tradicional. Como isso? Difundir a ideia do concreto para o abstrato, era aí uma comunidade, trabalhava-se comunidade, trabalhava-se o bairro, trabalhava-se o município, o estado e o mundo. Então, seguia-se nessa ordem, né, para se trabalhar. Aqui já cabe um pouco da parte prática, metodológica, de como era ensinada a história. Ensinava a história da comunidade, né, que é ali do bairro, aí depois a história do município, depois a história do estado e depois a história mundial. Veja que o estudo da linha do tempo, que era a hierarquia, a sucessão de datas, calendário, sequência, aqui ainda está a sequência com trema mesmo, porque era a forma que, era uma citação, era a forma que estava, né? Sequência de passado e futuro. Tem aí a ideia de progresso, né? Então, era mais ou menos esses moldes aqui do ensino da história tradicional nos governos militares, só que não se ensinava o componente história, estava dentro dos estudos sociais, né? E o modelo militar tem aí uma ampliação de acesso às escolas sem melhorar a infraestrutura, né? Ocorria aí a deteriorização da qualidade do ensino público. Vejam que quando eu fui em 1979, que eu fui fazer o 4º ano, né? 4º ano primário, quando eu terminei, em 1980, para ingressar no ginásio, que a gente falava em ginásio, não existia vaga para todo mundo. Eu já falei, inclusive, isso para vocês em outras oportunidades. Então, o que acontecia? Pela falta de estruturas, de unidades educacionais mesmo, o que ocorria? Era feito o chamado de exame de seleção, né? Fazia-se uma seleção, terminou, então, o 4º ano, faz um exame de seleção, faz as provas de todos os componentes curriculares de história, geografia, que eram os estudos sociais, matemática, OSPB, língua portuguesa. Então, você teve uma aprovação, geralmente eram 2 ou 3 quintas séries, né, para as pessoas ingressarem, né, ou iniciar a quinta série ginasial. Então, as escolas eram as salas ali de aproximadamente 40 alunos, os 120 melhores, com notas melhores, ingressavam no ginásio. Os demais, então, ficavam sem estudar e iam continuar revisando os ensinos do 1º ao 4º ano, que era chamado de 4º ano na época, do 1º ao 4º ano, quando fosse no outro ano, iam fazer o exame de seleção novamente, né?
Ainda bem que o último ano que teve exame de seleção foi o ano que eu fiz, que foi em 1980. Daí para cá, era aqueles que chegassem primeiro na escola, né? Aí existia aquelas filas enormes, eu mesmo tive vez para matricular-me, de ir para à noite para a fila na escola, para no outro dia pegar uma senha para fazer a matrícula, né? Então era complicado, porque não existia escola. Hoje, pelo menos isso, a escola existe, né? A gente não precisa mais fazer essas filas enormes em determinadas regiões. Em outras regiões ainda há uma ausência e a falta de estrutura, né? Então vejam que a precarização do ensino era grande, porque veja lá, a formação que tinha de formação de professor na área de História e Geografia eram os estudos sociais, onde as pessoas não conseguiam aprender, de fato, aquilo que seriam os conceitos e os objetos de aprendizagem básico necessário para o ensino. Então, havia uma precarização do ensino. E aí, sim, nós temos aí a volta da história e da geografia ao currículo. Quando isso vai acontecer? Aqui no final da década de 70 e a década de 80, né? Quando tem os setores da educação que lutam pela volta do ensino de história e geografia. Isso aqui nos anos 80 são iniciadas as reformas curriculares nos estados e municípios. E aí sim, volta, tem o retorno das aulas de história e de geografia, que deveriam ser acompanhar a nova realidade nacional, que era o momento dos governos militares. Só que aqui já passava, a sociedade já passava por uma inquietação e algumas manifestações, porque aqui na década de 80 mesmo é onde chega ao fim os governos militares, mais especificamente em 1985. Mas aí o ensino de história tinha que acompanhar, aí sim já entra um pouco da criticidade, né? Da reflexão crítica, que teria que acompanhar, de fato, a esse momento da história em que estamos vivendo. E aí muitos professores de história já aproveitavam para fazerem movimentos assim bem radicais nas instituições escolares, né? Dentro desse contexto aí da volta da história e da geografia, nós temos ainda mais essa questão aqui. É reforçado o diálogo entre pesquisadores e docentes do ensino médio, ocorrendo a expansão dos cursos de pós-graduação e a produção de livros sobre história e geografia. Então, aqui os professores já dialogam bastante com os pesquisadores, e aí, para melhorar mais a qualidade do ensino, vamos criar cursos de especialização na área de História e Geografia, e aí ocorre publicações de livros mesmo de História, livros de Geografia, para melhorar essa qualidade do ensino. Assim, nós estamos chegando aqui já ao final desse segundo bloco da nossa aula. Espero que vocês tenham acompanhado bem essa trajetória histórica, que são os fundamentos, e aqui a gente já pegando um pouco de alguns aspectos metodológicos, e que a gente possa, no nosso processo de ensino-aprendizagem, construindo esses elementos necessários aos conhecimentos que precisamos tê-los na nossa formação, para que nos tornemos profissionais, de fato, bem preparados para a nossa função em saúde.